A gente vai falar sobre um sistema ateu que é criado logo após o dilúvio. Vamos pensar aqui se a gente vivesse na época do pós-dilúvio, né? Vamos pensar o seguinte. Quero que você se imagine nessa situação. Há talvez 50 anos atrás, houve uma cheia que matou todo mundo. Você está vivendo nesse tempo agora, mas você sabe que essa cheia foi Deus que está virado e Deus julgou a terra matando todo mundo. Essa é a situação pós-dilúvio. Todo mundo sabe que toda a carne morreu. E todo mundo sabe o motivo porque houve o dilúvio. Deus julgou a terra. Foi juízo de Deus. Agora pense você morando no mundo pós-dilúvio. Você sabe que Deus mata e que Deus julga. E imagina que você não entende isso da forma boa. Ou seja, você não entende que isso foi Deus consertando as coisas. Você acha que Deus foi injusto. Como você se relacionaria com o fato de que esse mesmo Deus, de repente, pode trazer um novo dilúvio ou pode trazer um novo juízo? O que é que você faria? Você seria amigo desse Deus? Você teria vontade de viver para esse Deus? Nunca na terra, nunca aconteceu aquilo que aconteceu nos dias de Noé. Nunca. Nem antes, nem depois. Nenhuma calamidade que a gente já ouviu na história foi tão grande quanto o dilúvio. Nunca. Nunca. Só uma família sobrou. Então, esse negócio da pandemia que assola a gente e que é tão repercutido, e é sério porque tem tanta gente morta, não foi nada comparado ao dilúvio. Pós-dilúvio, as pessoas agora estão tentando se reorganizar para viver. Pós-dilúvio, existe uma percepção de Deus que não havia até então. Você vai lembrar que antes do dilúvio, as famílias que vinham da descendência de Caim, elas julgavam o seguinte: se alguém fizer mal a mim, eu me vingo. Se alguém quiser me matar, eu mato 7 daquela família lá. Você lembra disso? Sim? E lembra que a violência estava se multiplicando. Antes do dilúvio, o que valia era a lei do mais forte. E agora, depois do dilúvio, quando começou a haver mais gente na terra, essas pessoas que não conheciam a Deus para andar com Deus, começaram a pensar: dá para confiar nesse Deus? Dá para viver para esse Deus? Então, nós vamos estudar hoje sobre a Torre de Babel. E a Torre de Babel foi um sistema que teve uma globalização. Não havia internet, claro que não. Mas havia sim o mundo todo reunido em torno de uma única causa, que era hegemônica e que dominava tudo na terra. Isso é a Torre de Babel. Vamos ler o texto. O texto é esse aqui, Gênesis 11, versículos de 1 a 9. Tá? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. A gente vai entender que isso aqui ele não está só na questão da vocalização ou da língua. Ele está falando mais do que isso nesse texto. Está falando de um sistema globalizante. Quem não vai nessa mesma cartilha está fora. Vamos continuar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, a arca ficou lá numa região. E então eles saíram da arca e eles foram caminhando em direção até uma região chamada Siná. Então, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. E eles habitaram ali.
E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume serviu de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual é o propósito? Qual é o propósito que unifica todo mundo? Qual é? O propósito é: vamos criar uma cidade, vamos criar uma torre, porque nós queremos ter o nosso nome elevado. Tá? A torre tem que chegar até onde? Por que a torre tem que chegar no céu? Quem é que mora no céu? Por que é que eles têm que chegar no céu? Porque eles têm que chegar e pedir satisfação a Deus. A gente vai chegar lá. E quando a gente chega lá, a gente quer saber por que é que ele fez isso. A gente vai chegar até a presença de Deus pela nossa conta. E quero pedir satisfação a Ele por que é que Ele fez o que Ele fez. Não pensa que tornemos célebre é simplesmente uma questão de fama. É uma questão de importância diante de Deus. Não é só diante dos homens. Nós queremos chegar lá. Tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Quem havia dito para espalhar? Deus. Então a atitude da construção da cidade e da torre era uma atitude deliberada de rebeldia. Então disse o Senhor Deus. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. E chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar? Senhor, abre o nosso entendimento para que da tua palavra e só dela a gente traga o entendimento e as aplicações para o nosso coração. O Senhor sabe o que precisamos aqui, Pai. Então nós clamamos a Ti que nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você percebe então que havia um projeto e esse projeto unificava todo mundo. E esse projeto tinha a ver com uma relação distorcida com Deus. A gente vai chegar até os céus. Isso é religião, mas é uma religião contra Deus e não uma religião para Deus. É uma religião de se chegar até Deus, mas se chega pelo mérito humano, como a semelhança daquela religião de Caim. Mas tem uma outra coisa que em Caim não existia e aqui existe. Aqui eles estão substituindo o projeto de Deus pelo projeto humano. Não se quer saber mais por que é que Deus quer e o que é que Deus quer. Simplesmente se quer saber o que é que queremos e como vamos conquistar o que queremos. O que é que Deus quer? Se espalhem, encham a terra. O que é que nós queremos? Nós queremos alcançar o céu e nós queremos construir uma cidade. Então, o plano de Deus fica para lá, a ideia de Deus fica para lá, porque agora eu tenho uma meta para viver. Agora eu tenho um propósito para viver. E o meu propósito é esse. E é para isso que eu vou viver.
Deus faz essa avaliação aqui. E ele diz: já não haverá limite para tudo o que eles intentam fazer. O objetivo do ser humano tomou lugar do plano de Deus. Primeiro, a identidade do ser humano foi tomada. A identidade do ser humano, que era Deus, foi tomada pela identidade do próprio ser humano, criada por si mesmo. Agora, o plano de Deus para a existência foi substituído pelo plano humano. Então, vamos lá. Deus já não se relaciona mais para dizer quem você é, desde a queda. E agora, com Babel, Deus também não se relaciona com você para dizer para que você vive. As duas coisas não existem mais. Você é a partir do que você se acha e você vive para aquilo que você acha que é importante. Essas duas coisas estão destruídas pós-queda. Em Babel, a gente descobre como é que se vive uma vida que é até transcendental, ou seja, vai até os céus, ela transcende as coisas comuns da terra, mas essa vida que é transcendental, ela é uma vida de propósito puramente humano, está apenas no coração humano. A história de Babel vai na Bíblia toda até Apocalipse. E quando Jesus volta, ele faz questão de derrubar, destruir Babilônia. Se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 18 e também no capítulo 19, você vai ver um anjo muito forte dizendo: caiu, a grande Babilônia caiu, aquela prostituta que seduzia todas as nações da terra e todos os reis. E ele lá descreve que 7 colinas ou 7 montanhas tinham sido destruídas porque esse anjo foi lá e destruiu. Cada um desses 7 eram os reis que dominavam a terra, os poderosos da terra com todos os seus poderes financeiros, econômicos e de projeto e de perspectiva para criar na terra um propósito para viver. Lá em Apocalipse a gente descobre que o anjo destrói isso, mas a gente só descobre isso em Apocalipse. Isso quer dizer o seguinte, que o que nasce aqui em Gênesis só tem fim quando Jesus voltar. A consequência de Babel não é simplesmente Deus fazer a gente não conseguir mais se comunicar. Vai muito além disso. A consequência de Babel é que esse sistema criado aqui em Babel, ele vai continuar regendo a história dos homens. Todos os grandes do mundo, e eu não estou falando nem aqui, pelo amor de Deus, dessas teorias, eu tenho que chamar assim, essas teorias de poderes hegemônicos que vão tomar o mundo, dos ricos, dos grandiosos, que eu não estou falando deles, mas o que eu estou falando é o seguinte: todo homem e toda mulher, quando nasce, é dado para ele pelos pais, depois pelo próprio coração, pela sociedade, é dado para ele um propósito. Esse propósito que é dado lá tem a ver com todo esse sistema de poder que está instalado na história da humanidade. Qual era o sonho de um homem e de uma moça nos idos de 1920? Quais são os sonhos de um rapaz e uma moça em 2020? São diferentes. Mas elas continuam com a mesma raiz. Qual é a raiz? É que quando a gente nasce, quando a gente começa a crescer, as pessoas que estão ao nosso lado dizem que você tem que viver para isso. Você tem que viver para isso. Você estudou e o seu pai e sua mãe dizia para você: você tem que estudar. Por que tem que estudar? Para o quê? Para ser alguém na vida. Alguém aqui ouviu já essa frase? Não. Ah. Eu pergunto, isso não é um propósito sem Deus? Esse não é um propósito rebelde a Deus? Estude! A pessoa começou a estudar.
Veja, por favor, aqui não, a gente não está contestando se a pessoa estuda ou não estuda. A gente está estudando, tá contestando a motivação. Não se estuda ou se não estuda. Estuda para isso. A pessoa chega na época do vestibular. Tem que passar no vestibular. Por que tem que passar no vestibular? Por quê? Porque a pessoa tem que fazer um curso de nível superior. Por quê? Para ganhar dinheiro. Ou para a mesma coisa que dizia quando era criança, para ser alguém na vida. Porque se a pessoa não faz o curso superior, ela é o quê? Inferior. Amém? Opa! Um projeto de independência. A ferro e fogo. Não, eu não estou dizendo isso não, mas eu estou dizendo que é assim que a gente entende. A sociedade entende isso, por isso que chama curso superior. Eu não entendo assim não. Se você for ver a pressão que eu faço no meu filho, é zero. Mas a sociedade entende assim. Concluir o curso superior, você precisa agora fazer o quê? Um após? Porque você tem que ser pós. Ou não? E quando faz pós, seu salário aumenta. Estou falando aqui entre aspas, tá? Por quê? Porque a sociedade agora reconhece você no outro nível. Quando você faz um mestrado e um doutorado, o que é que acontece com você? Só estou falando aqui do academicismo como um método de vida. Só isso. Mas vamos sair da academia. Vamos sair da escola, da universidade. Vamos para os nossos trabalhos. Quando você vai para uma empresa, trabalhar numa empresa, e vamos supor que é a empresa que você quer, ou o emprego que você quer. Aquela empresa ou aquele emprego tem ou não tem uma motivação, um ideal, um alvo, um objetivo? Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmão? Se você não corresponder a esse objetivo e alvo, o que é que acontece com você? Rua, a não ser que você seja funcionário público no Brasil. Né? E mesmo assim pode levar uma pressão, dependendo de onde tiver. Por quê? Porque isso é o sistema que funciona. Veja só. Esses que chegam a esse grau de poder, que são os mais ricos, os mais influentes, eles, no tempo presente, estão determinando quais são os alvos. Preste atenção, por favor, para você não se confundir. Eles estão determinando quais são os alvos, mas eles não estão determinando a metodologia, porque a metodologia foi definida em Babel. Em Babel, a gente começou, estou falando a raça humana, começou a viver para um propósito que não era Deus. E o propósito é, vamos ser alguém. Amém? Os nossos pais nos educam, você tem que ser alguém. E o mercado de trabalho continua adestrando você, dizendo, você tem que ser alguém. Isso tem a ver com a sua integridade. Tem a ver com quem você é. Porque a pessoa que só se vê a partir do que ela faz, essa pessoa não se sabe diante de Deus. Porque ela não se vê pelo que Cristo faz, ela se vê pelo que ela alcança. E tem mais. Uma pessoa, por exemplo, que numa casa, numa família, vamos supor, ela tem 3 irmãos. Todos os irmãos fazem um curso superior e ela não faz, como é que ela se sente? Todos os irmãos da pessoa ganham muito bem, mas ela ganha razoável. Ela até pode pagar as contas, mas ela ganha razoável. Mas todo mundo ganha muito bem, como é que ela se sente? Ela se sente razoável. Por quê? Por quê? O que é que está acontecendo? Em Babel,
a humanidade começou a viver para um propósito. E esse propósito é negar Deus na vida. Deus não precisa se envolver. A gente faz e a gente dá conta. Não precisa Deus se envolver. E você, por mais boa intenção que tenha tido sua mãe e seu pai, você foi criado assim. E se botar a mão na consciência, pai e mãe aqui, você também fez isso. E está fazendo. A nossa pressão, se é que é para pressionar, a nossa pressão pelo propósito, pelo objetivo, não é viva para a glória de Deus. É seja alguém. Estou errado? Desde pequenos que eu digo para os meus filhos, vocês têm que dar certo. Vocês não têm que dar dinheiro, nem têm que ser alguém. Vocês têm que dar certo. E dar certo é para Deus que a gente dá. Ok? Como é que a gente pode desligar aqui, desligar uma fase da nossa vida, desligar uma corrente contínua da nossa vida, para a gente poder viver a partir de uma nova fase e de uma nova corrente? Porque essa aula de hoje é para a gente desligar alguma coisa. E a gente deliberadamente precisa começar a desligar. Você não foi feito para se fazer alguém. Você foi feito para a glória de Deus. Você não foi feito para se fazer alguém. Cristo já fez você alguém. Cristo já fez você a pessoa mais valorizada do universo. Ele morreu no seu lugar. Ninguém valorizou tanto você quanto Cristo. Ninguém. E nunca vai valorizar tanto quanto Ele. Mas Ele não morreu no seu lugar para que você viva continuamente tentando ser alguém. Enquanto você continuar tentando ser alguém, você nega a obra de Cristo. E você vive em Babel. E quem vive em Babel está pedindo, seja consciente ou seja inconscientemente, está pedindo para viver em confusão. Porque quem causa confusão em Babel é Deus. Porque quem vive nesse sistema de autoafirmação, de autoidentidade, pede para viver em confusão. E vai colher confusão. Porque quem vai botar confusão na vida é Deus. E não vai ser pouca, não. Vai deixar você sem que ninguém lhe entenda. Você já se sentiu assim? Mas ninguém entende. Ninguém me entende. Já se sentiu assim? Pois é, ninguém vai lhe entender. Vamos então para esse estudo? Olha a terra de Siná, onde é que fica? Você está vendo aqui Israel e você está vendo ali Babilônia. A terra de Siná é essa mancha aqui, rósea. A arca deve ter ficado mais ou menos aqui em cima, nessa região bem acima de Israel. Ela deve ter ficado. E eles foram descendo até baterem na terra de Siná. E é aqui nessa região de Siná onde eles constroem Babel. Esse nome Babel continua por toda a antiguidade e se torna Babilônia. São os sumérios. É aqui que tem o berço da tecnologia, da civilização que a gente vive. É aqui. Aqui que começa a ter as escritas, os documentos, e o homem começa a escrever sua história, para ter significado e relevância para a posteridade. É aqui, nessa região e nesse lugar da independência de Deus. Vamos para o texto? Nós vamos olhar o texto a partir das palavras no original, para a gente entender o que é que significa o texto numa abrangência maior. Deixa eu explicar uma coisa antes da gente continuar.
Quando a gente puxa a palavra no original, você vai tentar fazer a montagem desse texto a partir do original. Você precisa entender que muitas vezes as palavras se ligam por campos semânticos, trazendo um significado maior. E quando a gente está fazendo esse exercício, a gente está fazendo o exercício do campo semântico. A gente não está fazendo uma abstração. E nem a gente está chutando um balde do tipo, vou dizer o que eu quiser. Mas a gente está pegando os campos semânticos das palavras e está fazendo a ligação de coerência com todo o contexto que se está tratando. E é isso que a gente vai fazer agora. Veja o que diz. Em toda a terra havia apenas uma linguagem. A palavra linguagem no original significa idioma, fala, mas também significa, preste atenção nisso, significa costa, margem, canto, borda, eira, extremidade, beirada, faixa. Significa que a linguagem que eles falavam, era que dava o limite. Quando Deus quebra a linguagem, Deus quebra o limite dele. E Deus disse lá no final que não haverá mais limite. Você lembra disso, que ele disse isso? Não haverá mais limite para tudo que eles intentam fazer. Deus, quando quebra a linguagem, ele quebra o limite. Se você não tem mais limite, porque está todo mundo ali entendendo, você vai avançando. Quando Deus quebra a linguagem de comunicação, ele está dizendo que você não vai mais conseguir progredir. Então a linguagem não era só a fala. A linguagem gerava um limite de existência. Vamos continuar. E uma só maneira de falar. A expressão que está aqui no original, que é uma palavra só, que está traduzida por maneira de falar, trata-se de negócio, ocupação, atos, assuntos, caso. Entenda. Eles tinham um só limite para os negócios que eles queriam fazer. Eles falavam a mesma linguagem dos negócios que eles intentavam chegar. Uma coisa soma a outra. Eles estão prontos para criar um projeto. Quando uma empresa surge, uma sociedade surge, elas precisam ter ponto em comum. Precisam ter. Não dá para criar uma sociedade sem que haja esses pontos em comum. O que o texto está dizendo é que o projeto que vai surgir aqui de Babel tinha pontos em comum e de alta afirmação de todos. Eles só queriam um negócio. Babel, portanto, é um sistema de vida baseado em negócios. Baseado em causas. Baseado em alguma coisa que se quer chegar. Isso é Babel. É quando a gente cria uma vida baseada em um propósito que a gente quer chegar lá. E se comunga a respeito disso. Versículo 3 diz: disseram uns aos outros. Estão lá, eles estão conseguindo se comunicar, eles estão juntos no mesmo negócio, aí eles dizem uns aos outros: vinde. Essa palavra vinde, que traduzida aqui, como se estivesse dizendo assim, vamos lá, vamos lá. Essa palavra vinde é dar, prover, atribuir. Então não é só simplesmente vamos, mas é nós já temos o que é necessário, vamos. Imagina mais ou menos o seguinte, para a gente entender melhor. Imagina que você e alguém está com a ideia de fazer uma viagem. Vocês começam a conversar sobre a ideia da viagem. E aí vocês chegam a um ponto comum. A gente quer viajar para... Diga aí um lugar. Pode dizer qualquer lugar. Israel. A gente quer ir para Israel. Os dois concordaram. Aí vocês começam a avaliar qual o custo disso. É X. Vocês começam a imaginar qual a época que a gente teve Y. Concordaram. Agora a gente tem o dinheiro, tem a época, tem tudo. Vamos. Entendeu esse vamos como é? Vamos. A gente já tem tudo. Deus precisa estar aqui, irmão? Para quê? A gente já tem. Vamos. Vamos. Aí ele diz, façamos. A palavra
façamos aqui é tornar branco. Por quê? Porque quando queimava o tijolo, aquele tijolo que você deve conhecer, não é o tijolo vermelho, mas aquele tijolo meio cinza, você queima ele, ele fica meio esbranquiçado. Então, vamos fazer o tijolo, só que vamos esbranquecer, vamos tornar branco, purificar. Vamos purificar fazendo tijolos e queimemo-los bem. Isso está no refil, que em geral expressa uma ação causativa. Ou seja, aqui está aonde eles querem chegar. Isso aqui vai causar o que eles querem chegar lá. Nós vamos então purificar. Vamos fazer um sistema para purificar o ar, purificar o ambiente, purificar o propósito, purificar a meta, purificar onde a gente quer chegar. Ora, nós somos crentes, quando a gente quer purificar alguma coisa, a gente sabe que precisa do sangue de Jesus, não é isso? Mas sem Deus, como é que a gente purifica? Como é que a gente purifica uma empresa? Como é que a gente purifica uma meta de negócio? Como é que a gente purifica um filho, sei lá, que não quer estudar? Como é que a gente purifica? A gente tem que alinhar a coisa. Tem que produzir uma coerência maior. A gente torna branco a coisa. Ok? Então eles estão dizendo assim, a gente já tem o que é necessário. Vamos. Agora que a gente vai, o que a gente vai fazer é alinhar melhor a coisa. A gente já tem tudo, agora a gente vai fazer. Então vamos lá. Abre aí o site para a gente comprar a passagem. Agora a gente está olhando naquele site de pesquisa e tem uma passagem, 20 mil reais para nós 4. Mas tem outra passagem, 16 mil reais. Aí tem a passagem, 16 mil reais, 32 horas de voo. A passagem, 20 mil reais, 20 horas de voo. Aí você agora está purificando a coisa. Nós vamos no voo mais barato, que demora mais, ou nós vamos no voo mais caro, que demora menos? Estamos purificando. Você entendeu? Sim? Vamos seguir. Estão no propósito, estão lá. Versículo 4. Disseram, vinde. O que é o vinde, irmãos? O que é o vinde? Nós já temos. Nós já temos. Nós, inclusive, já purificamos. Vinde. E agora já temos os tijolos. Nós já alinhamos tudo. Nós já purificamos. Vinde. Temos tudo. Vamos comprar a passagem? Bota aí o dado do cartão. Fecha o negócio. Edifiquemos. Veja, a palavra edificar aqui significa reconstruir, construir uma casa, estabelecer uma família. Você chamaria isso de vida? Você consegue imaginar uma vida sem ter um lugar para morar e sem ter uma família? Consegue? Você chamaria isso de vida? Ter família e um lugar para morar. Vinde. Vamos edificar. A gente já tem. A gente já tem o propósito, a gente já tem um alinhamento e agora a gente vai construir uma vida. Para nós, edifiquemos para nós uma cidade. A palavra cidade que está aqui, ela significa um lugar guardado por um vigia, por um guarda. Ou o sentido mais amplo, mesmo que um simples acampamento, mesmo que um posto, mas seria algum lugar que está protegido. Veja o que ele está dizendo. Vamos fazer uma vida que esteja protegida, segura. Qual era o risco? Eu quero que você participe. Qual era o risco? Irmãos, lembra? Eles estão acabando de vir de onde? Do dilúvio. Qual era o risco? O risco é a nova enchente. O risco é Deus, né? Deus pode, de repente, achar que está ruim e destruir. Então, aquele nosso propósito tem que ir até onde? Tem que ir até o céu. Porque ele não pode mais descer, não. Quando ele desce, ele destrói.
Então a gente constrói uma vida e nessa vida a gente cria mecanismos de segurança para viver. Você tem mecanismos de segurança na sua vida? Tem? Ou você é como aquele assembleiano que apareceu no YouTube, que disse assim: olha, o crente quando sai de casa, fica lá, liga lá o alarme, bota o cachorro na rua e ele disse irado: nosso cachorro é Jesus. Você é assim? Eu não estou fazendo chacota com o assembleiano não, porque é do Assembleia o cara que disse isso. Apareceu lá no YouTube. A minha pergunta para você é: você é assim, o seu, entre aspas, cachorro é Jesus? Ou a sua segurança está estribada em várias coisas para você se sentir seguro? Várias coisas. Vamos pensar em segurança física. A gente mete a chave em casa e bota um cachorro, se for possível. Um alarme, sei lá o quê. Mas se for uma segurança de futuro, como é que a gente faz uma segurança de futuro? Opa, tem várias coisas para ter uma segurança no futuro. Quais são? Concurso já é uma segurança, né? Outra, uma previdência privada, porque depende uma previdência, um plano de ações ali que você faz de investimentos. O que mais, irmão? Vamos lá. Hã? Propriedades. O que mais? Segurança, a gente tem que ter uma segurança, não tem? O que mais? Vamos lá. Uma poupança. Poupança, coitado. Está desatualizado atualmente, mas vamos lá. O que mais? A gente tem que ter uma segurança. Quem é que consegue pensar hoje numa vida que não tem segurança? Você acha que você tem plano de saúde para quê? Para usar ou para ter segurança? Para ter segurança, irmão. Porque você não quer usar, quer? Você faz seguro do carro para quê? Para usar ou para ter segurança? Para ter segurança. Quem fizer aquele plano lá, né? Não diga para a esposa, mas fez lá que se morrer a esposa vai ganhar não sei quanto. Não é? É para quê? É para segurança. Você percebeu que esse método de Babel está entre nós de diversas formas? Vamos construir uma vida. A gente vai ter uma família, a gente vai ter uma casa. Não é assim que a gente constrói uma vida? Sim ou não? É. E a gente precisa ter segurança, porque senão a gente não vai viver bem, não vai viver em paz. Então vamos criar os meios pelos quais a gente tem segurança. Vários meios. E parece que quanto mais meios existirem, mais a gente se sente inseguro. Porque se a gente não tiver todos eles, a gente se sente mais. Está faltando, ou não, irmão? Né? Imagina que seu salário fica apertado e você diz, não dá mais para pagar um plano de saúde. Como é que você se sente? Inseguro. Eita, pau. Mas você paga o plano para não querer usar. E na hora que tem que usar, se precisar usar mesmo, pode ser qualquer médico. Você quer ficar bom. E no final, quando você está usando, você ainda pede oração a todo mundo, porque você acha que o seu cachorro é Jesus. É ou não é? É. Não tem jeito, cara. Como é? Eu não ouvi não, mas tudo bem. Não tem para onde correr não. Tem. Tem. Eu estou agora, né? A Bíblia está começando a apresentar para a gente o que é essa vida de Babel. Está começando a entrar na nossa vida. Isso aqui é Babel. Vamos fazer uma vida e ela precisa, em primeiro lugar, ter segurança, senão a gente não vai viver bem. Tá joia? Agora que você começou a projetar a segurança, ele diz: e uma torre, uma cidade, lugar de segurança, e uma torre. E a torre, ela tem que chegar até os céus. Veja que o primeiro é segurança, o segundo é ter uma torre. A palavra aqui é cabeça, essa palavra torre, tope,
A palavra é cabeça, topo, cume, altura, líder, nação, lugar, fronte. Ou seja, muito mais do que simplesmente um lugar alto, a gente quer chegar no topo para estar no mesmo nível que Deus. Porque eles estão dizendo que é no céu que eles querem chegar. A gente quer chegar num ponto que a gente fale de igual para igual com Deus. A gente não quer mais ser pego de surpresa. Eu estou imaginando, aqui é só imaginação, o povo de Babel pensando assim, aquele povo antes do dilúvio foi muito besta. Eles viveram sem se precaver. Eles viveram sem fazer um projeto para afrontar Deus, porque eles viveram como se o tempo todo dependesse de Deus. Aí Deus foi lá e matou tudinho. A gente não vai deixar mais isso acontecer. A gente vai fazer uma cidade, uma vida protegida. Deus não vai conseguir mais destruir. E a gente vai chegar lá no nível dele, falando face a face com ele assim, que é isso? Não, vai fazer não. O senhor vai querer destruir? Não, destrói mais não. A gente está aqui, vou falar com o senhor. Agora, talvez você não entenda isso, que eu sei, para você, habitante desse século, você imagina Deus abstrato. Mas esse povo antigo não imagina Deus abstrato. Esse povo antigo imagina Deus como sendo isso aqui que a gente é. Só que ele mora lá, em cima. Então eles estão dizendo o seguinte, a gente vai até lá. E a gente vai falar assim, com ele, desse jeito. Basta ver todas as mitologias e todas as teologias que existem na antiguidade. O panteão de deuses do Egito, o panteão de deuses da Babilônia, o panteão de deuses da Grécia, de Roma, todos eles são imagens de homens com os quais você lida assim, face a face. Então eles estão pensando assim, a gente faz o seguinte, a gente cria uma vida, nessa vida a gente estabelece segurança, e a gente já estabelece um padrão que a gente chega diante de Deus e fala face a face com Ele, como qualquer um. Em outras palavras, você já deve ter ouvido isso, nós não vamos ser medíocres. A mediocridade é para quem gosta de mediocridade. Eu quero ser excelente, amém? Amém, irmão? Aqui o padrão é excelência para chegar no nível de Deus. E falar face a face. A gente chega lá nos céus. Mas é claro que eles estão construindo um prédio para subir. Mas para que chegar no céu? É porque se tiver dilúvio de novo, a gente está salvo. A água não vai chegar lá em cima. A gente vai chegar até o céu. Vamos continuar. Diz, e tornemos, sim. A primeira vez. Primeira vez. Agora, essa é uma boa pergunta. Agora, quem quiser que pense que esse povo antigo era um bocado de gente atrasada, quem quiser que pense. Nós não sabemos o nível tecnológico que esse pessoal tinha. Mas quem teve já a oportunidade de ir para algum tipo de obra dos antigos mesmo, fica estarrecido. Não há explicação. A não ser o fato que eles tinham alguma tecnologia. Quem já foi nas pirâmides sabe do que eu estou falando. Quem já foi nos templos gregos sabe do que eu estou falando. Você chega lá e você fica boquiaberto, você fala, como pôde? Como pôde? Esses caras sabem fazer. E você está pensando, mas era muito alto, eles estavam com uma coisa muito... mas se hoje alguém estivesse dizendo que vai fazer, como já fizeram aí, um prédio que tenha 200 metros, você diz assim, pode. Porque hoje você acha que a gente tem tecnologia. Eles, será que não tinham? Não sei. Você sabe?
Eu não sei. Aí eles dizem: e tornemos célebre o nosso nome. A palavra aqui é reputação, fama, glória, um nome. Criemos um nome como uma designação do próprio Deus. Veja que o propósito é: a gente cria um caminho para chegar no nível dele, no nível de Deus, e a gente cria um nome, uma reputação no nível de Deus. É isso que a gente vai fazer. Isso aqui eu estou chamando de autoestima. Eu estou chamando de busca por poder e busca por autoestima, autoapreciação, autovalorização. É um sistema completo de vida. Eles têm segurança, poder e autoestima e fama. Está faltando alguma coisa? Está tudo aqui em Babel. Para que não sejamos espalhados por toda a terra, em outras palavras, para que a gente não precise obedecer a Deus. Vamos fazer a nossa própria história. Olha aqui Babilônia. A vida, que eles querem criar uma vida. Nessa vida você vai encontrar segurança, fama, poder e autoestima. A partir da vida, cada uma dessas coisas vão estar sendo ligadas. E essas coisas alimentam a sua vida. A pergunta está aqui embaixo. Onde entra Deus? Onde precisa de Deus para isso? Preste atenção, irmão. Isso aqui é a vida chamada animista. Ou a vida chamada ímpia na Bíblia. A vida que, apesar de saber que Deus existe, não leva em conta Deus. E quando leva em conta Deus, é pedindo para abençoar isso. Então a vida que você vai encontrar no Velho Testamento, sem Deus se relacionar com ela, a vida que você encontra nesse período do Velho Testamento é uma vida de pessoas que têm um tipo de fé que é chamada de animista. Ou seja, é uma fé que Deus não é outro. Deus é alguém ou alguma coisa com uma força maior do que a sua, mas com o qual você aplaca a ira fazendo algumas coisas, algumas mandingas, algumas coisas lá. Deus aplaca a ira dele e agora ele é a seu favor para você fazer isso aqui. Então você cria a sua vida e a sua vida é sustentada por segurança, fama, autoestima e poder. Ou outra ordem aí, poder, autoestima, fama, segurança, sei lá. Mas a vida não precisa de Deus para ela ter qualquer sentido. Quando precisa de Deus, é para Deus suprir isso. Vamos lá. Babel é um sistema de vida que Deus não está no centro dela. Quem está no centro sou eu. Eu sei o que é que eu quero para mim. E eu sei o que me faz feliz. Agora, eu vou fazer tudo o que eu posso para ter o que me faz feliz e o que eu preciso. E toda vez que eu achar que está muito difícil eu ter o que eu preciso, eu peço a Deus. Senhor, me ajude, porque eu estou me sentindo inseguro. Senhor, me ajude, porque eu estou me sentindo humilhado, envergonhado. Senhor, me ajude, porque eu estou precisando que aquela empresa ou que aquela situação lá reconheça o meu valor, a fama. Senhor, me ajude, porque eu estou precisando de um plano de saúde, eu estou precisando de um médico, eu estou precisando de uma cura. Me ajude, porque eu preciso de segurança. Essa vida aqui, Deus só entra quando a gente pede para Ele suprir alguma coisa dessa. Deus, supra isso, supra aquilo outro. E Deus é o supridor das nossas necessidades para a gente ter uma vida sem Deus. Isso é Babilônia. E é contra essa Babilônia que você vai encontrar o anjo
lá em Apocalipse 18, se levantando para poder destruir a Babilônia, que seduziu todas as nações da terra. Todas as nações. Se eu estiver na terra, eu certamente sou alvo da sedução de Babilônia. Continuamente, eu estou me sentindo inseguro, especialmente a respeito do futuro. Mas você, estou falando de mim mesmo, mas você não tem uma casa para morar. Você não tem um apartamento, você não tem um imóvel. Como vai ser o seu futuro? Você tem um plano de aposentadoria chinfrim. Como você vai poder, no futuro, viver, pagar, por exemplo, o seu plano de saúde? Não vai poder. Porque seu plano de futuro não inclui uma renda que possa pagar plano de saúde. Como é que você vai ter? Ora, se não inclui plano de saúde, como é que eu vou ajudar meus filhos quando eles tiverem necessidade? Então, meu plano de segurança, está lascado, desculpa a expressão. Está todo cheio de buraco. Todo cheio de buraco. Eu não estou conseguindo ter um plano de segurança para mim hoje. E estou sendo seduzido por Babilônia. O tempo todo. Agora não, agora eu preciso fazer isso, isso e isso para poder ter segurança. Eu estou sendo seduzido pela fama. Tem que ter não sei quantos likes. Amém, irmão? Você que vê o vídeo da igreja, dê o like. Amém? Você agora que está ouvindo, dê o like. Tem que ter uma relevância. Tem que ter um nível de visualização. Senão o YouTube não projeta, senão o YouTube não coloca. Tem que ter um grau de influência na cidade. Tem que ter seu nome conhecido pelo prefeito, pelo governador, porque essa igreja é grande. Amém, irmão? Senão você é o quê? Um pastor merreca. Que pastorzinho é esse? Que nenhum político da cidade sabe quem você é. Que não tem nenhuma, sei lá, projeção no YouTube. Que pastorzinho miserável é esse? Amém? Tem que ter um plano para a fama acontecer, sim? A partir de hoje, aqui, essa vai ser a tarefa do discipulado, projetar a fama do pastor Fubá. Amém? Tem muito pastor que está fazendo isso. Pega a igreja e usa para alavancar. Mas, irmão, ele é igual a você. Quando você vai para uma entrevista de emprego, o que é que você vai fazer? Quando você vai defender um território, o que é que você faz, se não elevar seu nome? Babilônia está aqui entre nós. É sorrateira. Ela constantemente está seduzindo a gente. Está dizendo que quando a gente fizer aquele próximo curso, quando a gente tiver aquele próximo grau, quando a gente tiver aquela próxima competência, quando a gente tiver aquele próximo recurso, quando a gente finalmente tiver não sei o que lá, aí a vida vai estar bem. E você, eu tenho certeza, já foi várias vezes seduzido por Babilônia. Mas a aula de hoje é, para mim e para você, uma confrontação. É isso que você quer? Você quer rasgar a obra de Cristo na cruz para tentar fazer a sua vida valer a pena? Você quer ter um Deus que é simplesmente para você uma espécie de gênio da lâmpada para que lhe socorra em algumas situações, mas não é o Deus do relacionamento pessoal que manda na sua vida, que diz para você isso não vai, você agora vai depender de mim, isso não vai ter na sua vida porque eu sou seu supridor. Você quer esse tipo de relacionamento com Deus, onde você fica arriscando que de repente Deus não supra você, que de repente Deus mande um dilúvio? Você quer esse tipo de Deus? Um Deus que é maior do que qualquer fonte, do que qualquer recurso para você. Em outras palavras, o que substitui a vida de Babilônia
O que substitui a vida de Babilônia é Deus. É quando todo o nosso projeto é Deus. Tudo a gente vive para Deus. É isso que substitui Babilônia. Não vivo para ter uma família. Não vivo para ter uma igreja. Eu não vivo para ter uma garantia, para ter segurança. Eu não vivo nem sequer para ter um propósito. Eu vivo para Deus. Deus ocupa esse lugar, e se Deus não ocupar esse lugar, Ele não ocupa lugar nenhum. Deus é o centro que é fonte de segurança para você. E toda segurança que você tem é para você dar glória a Deus e não você dizer, eu preciso ter isso, eu preciso pagar aquilo, senão não tenho segurança. Você tem um seguro de carro, você tem uma aposentadoria, você tem um recurso extra, você tem não sei o que lá. Tudo isso que você tem veio das mãos de Deus para você dar glória a Deus e dizer, Deus, eu devo ao Senhor e não devo a mais ninguém. Vai e volta. Deus colocou você num cargo, numa posição, num lugar onde você tem poder, tem dinheiro, tem recursos, tem estrutura, tem empregados debaixo do seu comando. Esse poder veio de Deus para você e agora você faz e executa esse poder para Deus e não para você. Mas veja que Babilônia tira Deus e constrói uma vida. E essa vida é você que está no centro dela. E esses são os elementos que constroem a vida de Babilônia. Agora a gente entende porque lá em Apocalipse diz que ela seduzia todas as nações. É claro. Então se alguém perguntar para você, dá para ter uma vida sem Deus? Você vai dizer, dá. E dá para ter uma vida boa sem Deus? Dá. Só não dá para ter uma vida abundante, nem uma vida eterna. Mas dá. Então, se qualquer um de nós resolveu ser crente para ter uma vida boa, quebrou, rasgou a cara. Deus não vai garantir isso para você. Ele não fez isso com o filho dele. Você acha que ele vai fazer com você? Rasgou a boca, irmão. Se você quer, é porque você quer Deus. E aí você quer a vida de Deus para você. E a vida de Deus é pacote completo. Tem tudo o que você precisa. Tudo. Mas você vai estranhar um bocado de coisa que você precisa. Quer ver um negócio que eu estranho toda vez que acontece? Quando eu sou corrigido. Isso não estava no meu projeto de vida. Eu ser repreendido, ser corrigido, alguém chegar e dizer, você está errado. Ah, não. Esse não está fazendo parte do meu pacote. Faz do seu pacote? Faz parte do seu pacote? Alguém dizer para você, você está errado? Quer ver outra parte que não faz parte do meu pacote? Alguém dizer para mim que eu não presto. Esse faz parte do pacote de Deus. Quando eu descubro que Cristo morreu por causa de mim, eu tenho que concluir, eu não presto. Eu não presto. Eu não valho nada. Mas Ele me deu um valor que eu não merecia. E Ele me deu uma vida que eu não tenho como ter. Babilônia é um sistema, irmãos. É tudo que a sociedade cria para você. Tudo. E quanto mais você diz, eu preciso disso, mais Babilônia lhe seduz. Uns anos atrás, 10, 12 anos atrás, eu tinha assumido a Igreja das Graças, fazia alguns anos. E eu comecei a ter uma crise pessoal profunda. Eu falava assim, eu não quero receber salário. Eu não quero receber salário. E alguém me confrontou, pessoa amiga me confrontou, falou assim, é porque você não quer que ninguém mande em você. Porque quando você recebe salário, você tem a sensação que as pessoas podem mandar em você. Eu falei, talvez.
Mas depois eu espiritualizei mais a coisa. Falei, não, eu quero depender de Deus. Eu não quero ter salário porque eu quero depender de Deus. Aí um outro amigo chegou para mim e falou assim, você quer depender de Deus? E não vai chegar dinheiro para você? E as pessoas que vão pagar para você, não vai ser por meio de Deus? Você quer depender de Deus, então dependa. Mas não estabeleça como o dinheiro vai chegar na sua conta. A decisão é sua. Não do método, mas do seu coração. Do seu coração. Quanto mais você acha que precisa de alguma coisa, mais Babel ou Babilônia está dizendo para você, viva sem Deus. A gente não precisa. Então, desceu o Senhor. A Bíblia às vezes é irônica, né? Para ver a cidade. O que é que você acha? É brincadeira, né? Vê só, Deus, irmão. E veja como a Bíblia está sendo mesmo, assim, é gostosa a narrativa, porque os caras estão querendo subir, subir, subir. Aí Deus diz, eu desço. Querem se encontrar comigo? Eu desço. Eu quero ver que vida é essa. Eles estão fazendo uma cidade. Eu quero ver que vida é essa. Se eles precisam assim, face a face, eu vou lá, eu vou ver como é essa vida deles. E diz, também eu quero ver a torre, o poder deles. Versículo 16 diz, eis que o povo é um, essa é a conclusão de Deus. Eis que o povo é um, eles agora criaram uma segurança. Eles purificaram as coisas. Lembra? Purificação, sintonia fina. Eles agora são um. Eles agora têm segurança. Eles agora sabem o que quer. Estão fechados no acordo. Eles vão fazer. E todos têm a mesma linguagem. Mesmo limite, o mesmo poder. Isto é apenas o começo. Agora, a palavra começo, que Deus usa aqui, está aqui, ó. Está aqui em cima, tá vendo? A mesma cor de começo. Profanar. O que mais? Contaminar, poluir, começar. Eles vão começar a poluir. Eles vão começar a profanar. Eles vão contaminar a vida deles. Eu já disse para vocês algumas vezes aqui no discipulado. A poluição é fruto do pecado. Não é fruto da tecnologia, nem da indústria, nem do poder financeiro. É consequência do pecado. Deus está dizendo, isso é apenas o começo. Eles vão começar a poluir. Eles vão começar a contaminar. Eles vão sujar a vida deles. Para crescer nesse nível de chegar até Deus, você vai precisar profanar a sua vida. Você vai precisar vender a sua alma. Você vai precisar negociar os seus valores. Você vai ter que se meter nos emaranhados do mundo. E os emaranhados do mundo são malignos, porque o mundo jaz no maligno. Você vai se corromper e você vai terminar vendendo seus valores. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. A palavra fazer também é profanar. Também é contaminar, também é poluir, também é começar. Em outras palavras, Deus diz, não haverá restrição para tudo que eles querem começar. E esse fazer diz respeito à sua fama e autoestima, porque era isso que eles queriam como objetivo final. Então o que é que Deus está fazendo, irmão? Deus está fazendo, primeira coisa, uma avaliação pormenorizada de que tipo de vida é essa que se cria. Não é interessante Deus precisar descer para vir a essa vida? Isso não significa que Ele já não está nela.
Porque se ele estivesse nela, ele fazia parte, ele sabia, ele era Senhor. Ele ter que vir quer dizer que ele está fora. Ele não participa, ele não tem nada a ver com isso. E a verificação de Deus traz a avaliação, traz a nota, traz o diagnóstico, traz o recurso. Olha cá. Eles vão profanar tudo. Eles vão contaminar tudo. Ok. Vamos aplicar isso? O que na nossa vida está contaminado? Por exemplo, seus relacionamentos pessoais estão contaminados? Você fala, a pessoa não entende. A pessoa fala, você também não entende. Está contaminado? Seus recursos financeiros estão contaminados? E a sua imagem está contaminada? Você só se sente valorizado quando algumas coisas acontecem? Quando não acontece, você se sente desvalorizado? Sim ou não? Essa vida de Babel, ela é uma vida de contaminação. A gente sai melando tudo. Para ter o que a gente quer, a gente mela um ao outro. E a gente se mela. A gente sai se melando. Agora, pense no salseiro, irmão. Porque eu estou melando a minha casa, mas minha mulher também está melando. E meus filhos também estão melando. Quando a gente vem para a igreja, tem 2.000 pessoas se melando. Quando você vai para a sua empresa, tem não sei quantas outras se melando. Quando você vai para uma cidade de Recife, com Recife, a grande Recife, ali 2 milhões, quase 3 milhões de habitantes, está 3 milhões de pessoas se melando. Isso é uma pocilga. Todo mundo melado, se melando. Que cheiro tem isso? Que cheiro tem isso? E a gente ainda fica com medo de vírus? Você ainda tem medo de se contaminar com vírus? Aqui está a contaminação verdadeira. É Babel, irmão. Desde lá que está assim, e a gente continua, de maneira muito subliminar, muito inconsciente, sorrateiramente, a gente continua alimentando um ao outro com Babel. Uma pessoa chega para a gente, está triste. Meu Deus, não tem jeito do meu casamento dar certo. E a gente pensa como Babel pensa. Não está dando certo porque está faltando isso. Não está dando certo porque está faltando aquilo. Chega o outro triste, desesperado, porque, sei lá, perdeu o emprego, ou porque fez um vacilo grande. E a gente pensa como Babel. Se voltar a ter um emprego, se alguém esconder esse vacilo, ou se ele corrigir o vacilo, está tudo certo. Precisa de Deus para isso? Como nós incluímos Deus em Babel? Nós incluímos Deus em Babel dizendo assim: rapaz, você está precisando de um emprego, eu vou orar para você ter um emprego. Amém? Solucionou, não foi? Rapaz, você precisa largar esse vício. Eu vou orar para você largar esse vício. Você precisa disso, eu vou orar para isso. A gente inclui Deus para que Deus faça a pessoa viver em Babel bem. Quase nunca a gente trata o nosso próprio coração da seguinte maneira: você não precisa. Você só precisa de Deus. Volte para Deus. Volte. Babel pega o seu coração e ele distribui em vários compartimentos para que você viva correndo atrás de encher seu coração. Deus, quando criou você, Ele criou você íntegro. Ele criou você à imagem dEle, já satisfeito. O coração do homem está satisfeito quando ele está olhando para Deus. Na hora que ele para de olhar para Deus, Babel está no lado dizendo para você: sabe como você vai ser feliz? Sabe como é que você finalmente vai ter segurança? Sabe quando é que as pessoas vão valorizar você? Faça isso. Ganhe aquilo.
Você fica. Babel começa a lhe sugar e você vai. E você diz que é crente. Vive em Babel. Você, quando responde à vida, responde segundo Babel e diz que é crente. Por quê? Porque Deus toda vez vai ser acionado quando estiver faltando um elemento de Babel para você ser feliz. Amém? Claro que isso não vai dar certo. A gente vai seguir, não hoje, a partir daqui, uma outra história que é a história de Abraão. Veja o que é que Deus diz para Abraão logo de cara, porque Abraão vem de Babel. Houve a dispersão e Abraão é consequência de Babel. Veja o que Deus diz para ele. Deus diz para Abraão, logo de cara, logo no chamado, sê tu uma bênção, eu te farei, e diz, eu te exaltarei, e tu não te chamarás. Tem um contraponto com Babel ou não, irmãos? Chamado de Abraão é um contraponto forte a Babel. Você será uma bênção. Você é um servo. Eu vou fazer você. Eu vou levantar o seu nome. Eu, não você. E você já não se chamará. Essa é a história de Abraão, irmãos. É um murro em Babel. Porque lá em Babel mesmo, aquele povo que não queria nada de Deus, sabe o que foi que ele fez só? Deus simplesmente reorganizou os limites, só isso. Ele disse, vocês não vão se entender mais. Já está na hora, né? Vocês não vão se entender mais, só isso. Já que vocês, cada um de vocês quer segurança, quer autoestima, quer fama, quer reputação, já que vocês querem construir cada um de vocês a vida, então cada um vai viver para si mesmo. É isso, Babel, Deus entrega a cada um e ninguém entende mais ninguém. Pá. Ele quebrou aquele limite, aquela fonte de poder. Todos falam a mesma linguagem, todos têm o mesmo limite. Ele quebrou o ponto de unidade e deixou que todo mundo estivesse tensionado. A gente vive tensionado, tentando fazer dar certo, e tentamos fazer dar certo em detrimento de todos. Isso é Babel. Isso é juízo de Deus. Toda vez que vivemos de forma egoísta, Deus é quem é contra a nossa vida. É Deus. Vamos lá, um relacionamento marido e mulher. Aí o marido diz, mas você não me entende. Mas Deus não fez você para ser entendido por ela. Deus fez você para você entender ela. Aí a mulher diz, mas você não percebe. Deus não fez ele para perceber você. Deus fez você para perceber ele. Você não é o centro, você é uma bênção. A vida não é para você. A vida que está em você é para os outros. Cristo arrancou a gente de Babel. E a unidade que temos é Cristo. Todo mundo que vive para Cristo é unido. Porque não vive para seus próprios objetivos. Amém, irmão? Você hoje talvez tenha visto que pode ser que Babel tenha chegado tão próximo a você que você está com cheiro daquela contaminação. Pode ser até que não esteja na pocilga, mas está tão pertinho que o cheiro está no seu nariz. Tem a história de um português, né? Você já deve ter ouvido falar disso, que fez um negócio lá, e na hora de fazer o negócio, ele foi no banheiro, fez a sua necessidade, e sem perceber, o dedo dele ficou sujo. E na hora que ele estava se arrumando, ele passou no bigode, ó. E aí quando ele foi fechar o negócio, ele falou, você está sentindo o cheiro? Eu estou não. Pois eu estou sentindo. Vamos abrir a janela, porque está um horror. Abriu a janela.
E aí ele deu uma respirada bem forte, né, para fora da janela, assim, para... Ele disse, meu Deus, é o mundo todo. Talvez você melou seu bigode. Melou seu bigode de Babel, e Babel está fedendo, não é? Pode ser que você não esteja diretamente em Babel, mas Babel seduz você, pode ter certeza. Se Cristo arrancou você de lá, Ele arrancou para você ter o coração inteiro para Deus. Não há nenhum projeto pessoal para o crente. Só há projeto divino. A gente vive para Deus. A gente vive para a glória de Deus. Deus é quem faz e a gente recebe dele. Deus é quem nos usa e a gente abençoa a terra. A gente vive na presença de Deus e não na vida de Babel. Amanhã você vai estar no trabalho. Sei lá quando, vai estar alguém questionando para você. Você já fez um seguro? Por que você não faz esse negócio para poder você ter segurança depois? E entenda, por favor, né? Não é errado você ter imóvel, você ter uma aposentadoria, você não ter não sei o que lá. É errado quando você vive com essa segurança. Isso é que é errado. Tudo que está nas suas mãos pertence a Deus. Deus deu para você devolver para Ele. Deus não deu para você ser o dono, nem para garantir você em nada. Deus só deu para você para ser usado por Ele. O que você tiver hoje, o que tiver, tenha coragem de se livrar no nome de Jesus. Diga, Senhor, eu não quero viver em Babel. É teu. É tudo teu. Pode fazer o que quiser. O plano de aposentadoria, Deus pode tocar. Concursado, Deus pode, como é que chama? O governo torna, como é? Privado. Pode privatizar. O plano de saúde pode deixar de existir. A família pode, fulano A ou B ou C morrer. Irmãos, veja, essa é uma vida de fé. É. Eu queria ter uma casa com piscina. Eu queria, vou dizer que não queria. Pois é, a gente queria, né? E se eu puder ter, eu vou ter. Mas é isso, eu não vivo para isso, nem isso vai me satisfazer nunca, né? Aposentadoria, claro que eu quero ter uma aposentadoria melhor. Se eu puder ter, eu vou ter. Mas eu não vou mudar o rumo da minha vida, que está nas mãos do Senhor, para poder ter. Já pensei em vários projetos, vários planos para poder conseguir ter essas coisas que eu sinto como lacunas na minha vida. Mas eu vou comprometer o meu chamado. Eu vou comprometer a minha identidade. Eu vou comprometer a minha vida com Deus, se eu for correr atrás. Vale a pena? Um dia eu vou comparecer perante Ele. Não vale a pena. Não seja, por favor, não ouça esse discurso todo para depois você chegar e dizer: ah,
eu vou ser uma pessoa indolente, eu vou ser uma pessoa que não trabalha, que não precisa de nada, vai tudo cair do céu. Vai tudo cair do céu como tem caído até hoje. Só que o centro da vida é Deus. E você trabalha para a glória de Deus. Eu trabalho para isso. Eu existo para isso. A família que Deus me deu é para a glória dele. Não é para dar certo. Não é para eu ser elogiado. Não é para eu ficar feliz. É para que Deus seja glorificado. E Deus é muito mais glorificado na minha vida quando eu estou satisfeito nele. Tudo ao meu redor, a igreja, os recursos, os projetos, se não for para ele, se não é ele que está glorificado, para que vale? Para que vale? E por favor, não pense que igreja é diferente de uma empresa lá, não. A gente tem as mesmas tentações que o mundo lá fora tem. As mesmas. Se o pastor quiser, ele arranja um jeito de não pagar os impostos dele. Se ele quiser, ele arranja o jeitinho dele também. Então, as mesmas tentações podem ser de forma diferente, mas as mesmas tentações que você passa lá fora, na empresa, a gente passa aqui dentro, na igreja. Como empresa, vamos colocar assim. A igreja não é empresa, mas você está entendendo. É uma questão de decisão. E não é decisão do tipo assim, eu vou ser direito. É a decisão, eu vou viver para Deus. É para Deus. Porque um dia eu vou estar perante Ele. Um dia eu vou estar perante Ele. E quando eu estiver perante Ele, Ele vai olhar para mim e vai falar, e aquele negócio? Amém, irmãos? Vamos orar? Hoje foi puxado, não foi? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E eu fico pequeno, Senhor, diante de uma palavra tão forte, tão abençoadora. Meus irmãos aqui também. E, Senhor, toma tudo de nós. Senhor, toma meus diplomas. Toma a reputação nas tuas mãos. Toma a minha família nas tuas mãos. Toma também, Senhor Deus, qualquer recurso financeiro que eu tenha nas tuas mãos. Eu não tenho patrimônio, Senhor, mas talvez alguém aqui esteja orando assim. Toma os meus patrimônios nas tuas mãos, Senhor. Toma também, Senhor, qualquer fama nas tuas mãos. Qualquer segurança nas tuas mãos. Senhor, eu de coração e de bom grado, eu renuncio a Babel. Eu rejeito, peremptoriamente, eu rejeito Babel, Senhor. Não quero viver em Babel, não quero ser servo de Babel, eu não quero ter projeto de Babel. Eu quero o Senhor, viver para o Senhor, amar o Senhor ser tudo na minha vida, Pai. Nós estamos aqui para dizer isso. Então toma tudo de nós, seja o centro, Deus. Faça a nossa vida convergir única e exclusivamente para que o Senhor seja glorificado em nós, Senhor Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja glorificado o teu nome nas alturas e aqui entre nós, Senhor, seja glorificado o teu nome, Pai. Receba tudo, Pai, para a tua glória mesmo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom demais, irmão. Tamo junto, não é? Vamos lá, vamos continuar nosso discipulado. Amém?